Mudar a Constituição Federal parece algo gigantesco, não é? E olha, é mesmo. Não é um processo simples. Na verdade, é uma verdadeira corrida de obstáculos dentro do Congresso Nacional. Hoje, a gente vai desvendar juntos, passo a passo, como funciona uma proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC. Então, bora lá. O nosso roteiro de hoje é bem direto, pensado para entender esse processo de uma vez por todas. É perfeito para quem está estudando para concursos, para faculdade e precisa ter tudo organizado na cabeça. A gente vai começar do básico e avançar até aqueles detalhes que realmente fazem a diferença na hora da prova. Bom, antes de começar qualquer corrida, a gente precisa saber onde fica a linha de chegada, certo? Então a primeira pergunta é a mais básica de todas. Afinal de contas, o que é uma PEC? A PEC é a única ferramenta oficial que nós temos para alterar a nossa Constituição. E aqui já vem o ponto principal. Esse processo todo foi feito para ser difícil de propósito. A ideia é funcionar como um escudo para a nossa lei mais importante, sabe? É para garantir que qualquer mudança seja muito bem discutida e tenha um apoio político enorme e não seja feita por um impulso qualquer. Ok, agora que a gente já sabe o que é uma PEC, precisamos entender as regras do jogo. E a primeira regra, que é fundamental, é que não dá para mudar tudo. Este poder de alterar a Constituição não é um cheque em branco, ele tem limites muito claros. E esses limites se dividem em 3 grandes grupos. Para ficar fácil de lembrar, pense neles como o como, o quando e o que. As limitações formais dizem como o processo tem que acontecer, o passo a passo. As circunstanciais definem quando ele não pode acontecer de jeito nenhum. E as materiais, que talvez sejam as mais conhecidas, dizem o que é simplesmente intocável na nossa Constituição. Vamos começar pelo quando. Pensa numa situação de crise institucional gravíssima, como um estado de sítio ou uma intervenção federal. Nesses momentos, a Constituição fica, digamos, trancada. Isso é um mecanismo de autoproteção do sistema para evitar que alguém, no meio do caos, tente fazer mudanças drásticas na lei fundamental do país. Agora sim, a limitação mais importante de todas, o quê? Aqui a gente está falando das famosíssimas cláusulas pétreas. Elas são o coração da Constituição, sabe? São aqueles pilares que não podem ser derrubados. Isso inclui, por exemplo, a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e, claro, os direitos e garantias individuais. E para fixar esse conceito de um jeito que ninguém mais esquece, essa analogia é perfeita. Pensa na Constituição como se fosse uma casa. A gente pode reformar a casa, certo? Pode pintar as paredes, trocar o piso, mudar a decoração. Mas a gente pode sair derrubando as colunas que sustentam o prédio inteiro? Claro que não. As cláusulas pétreas são exatamente isso, as colunas de sustentação da nossa casa constitucional. Certo. Já entendemos o que é uma PEC e quais são os seus limites. Mas, como essa jornada toda começa? Afinal de contas, quem tem o poder de dar a largada e propor uma mudança na nossa Constituição? Olha, a lista de quem pode começar essa conversa é bem curta, e isso não é por acaso. Só quem tem esse poder é o presidente da República, ou no mínimo 1/3 dos deputados federais, ou 1/3 dos senadores. Tem ainda uma quarta possibilidade, mais da metade das assembleias legislativas de todo o país. É um grupo super seleto, justamente para garantir que uma proposta tão séria como essa já nasça com um peso político grande. Com a proposta finalmente na mesa, aí sim começa a verdadeira maratona legislativa. Agora a gente vai mergulhar em cada etapa desse percurso bem detalhado lá dentro do Congresso. O caminho é longo, então vamos com calma. Primeiro, a proposta vai para análise em comissões, sendo a principal delas a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Depois, se for aprovada lá, ela vai para o plenário da casa onde começou, por exemplo, a Câmara dos Deputados. Lá, ela precisa ser votada 2 vezes, em 2 turnos. Passou nos 2 turnos? Ótimo. Aí ela segue para outra casa, o Senado. E lá, adivinha? A mesmíssima coisa. Mais 2 turnos de votação. E aqui está o número mágico, o número que define absolutamente tudo nesse processo. 3/5. Guarda bem esse número. Para ser aprovada, a PEC precisa do voto favorável de, no mínimo, 3/5 do total de membros de cada casa em cada um dos 2 turnos de votação. É o que a gente chama de quórum super qualificado, e ele é muito, mas muito difícil de alcançar. Depois de toda essa jornada, de todas essas votações, a gente finalmente chega na linha de chegada. E aqui existem alguns resultados possíveis. Funciona assim. Se a PEC passa intacta pelas 2 casas, ela está pronta, é promulgada e vira parte da Constituição. Agora, se a segunda casa fizer alguma alteração no texto, a proposta tem que voltar para a primeira casa, mas só para votar o que foi mudado.
E atenção, se em qualquer uma daquelas 4 votações o placar de 3/5 não for atingido, fim de jogo. A PEC é rejeitada e vai direto para o arquivo. E agora um ponto que é crucial e que derruba muita gente em prova. Presta atenção. O presidente da República não participa do final desse processo. Não existe sanção presidencial nem veto presidencial por uma PEC. Uma vez aprovada pelo Congresso, ela é promulgada, ou seja, oficializada pelas mesas da Câmara e do Senado. O poder aqui é exclusivo do Legislativo. Certo? Passamos por todo o processo. Agora é hora daquela revisão final, focada naqueles pontos que a gente precisa ter na ponta da língua para qualquer prova. Uma ótima forma de fixar o conteúdo é comparar. Olha só a diferença entre uma PEC e uma lei complementar. Enquanto a PEC exige aquele quórum super difícil de 3/5 e 2 turnos de votação em cada casa, a lei complementar precisa apenas da maioria absoluta em um único turno. Isso mostra bem o nível de rigor extra que existe para se alterar a Constituição. Então vamos lá, o resumo de ouro é este. Quórum, 3/5. Votação, 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado. Iniciativa, um grupo bem restrito. Limite central, não pode abolir as cláusulas pétreas. E a etapa final, sem sanção ou veto do presidente. Dominando esses 5 pontos, a base sobre o processo de emenda constitucional está mais do que garantida. E para encerrar, fica aqui uma reflexão que vai além de só decorar a matéria. Todo esse processo rígido existe para garantir estabilidade, para dar segurança, mas ao mesmo tempo ele cria uma tensão. E a pergunta que fica é: como uma nação consegue equilibrar essa necessidade de ser estável com a urgência de se adaptar aos novos tempos, quando suas regras mais importantes são, por definição, quase imutáveis? Esse é o grande desafio do direito constitucional.